RFI Convida. Patrícia Moribe. Olá, no programa de hoje vamos conversar com Mazé Torquato Chotil, que está lançando seu novo livro, Mares Agitados na Periferia dos anos 1970. Mazé, muito prazer em ter você aqui com a gente. É um prazer dividido, né? Muito obrigada, Patrícia. É sempre um prazer de voltar aqui na RFI Brasil. Mazé Torquato Chotil, jornalista e escritora, nasceu em Glória de Dourados, hoje Mato Grosso do Sul. Tem doutorado e pós-doutorado na França, onde vive desde 1985. São 14 livros publicados, 5 em francês. Bacias de alumínio, maçãs argentinas, daquelas que vinham envoltas em seda azul, rodoviária com losangos iluminados, viagens de trem suburbano, inauguração de metrô, surto de meningite e Gil Gomes. São imagens que me foram pipocando do seu texto, de muitas coisas também da minha infância e adolescência. Eu queria que você contasse pra gente do que se trata Mares Agitados na Periferia dos anos 1970. Olha, Patrícia, eu pensei que eu já tinha escrito uma experiência dos meus pais que foram para o Mato Grosso do Sul colonizar aquela área entre Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Mas eu não vi muita coisa sobre os anos 60, 70. Eles chegaram lá nos anos 50, 20 anos depois, os filhos já estavam grandes, né? Os filhos estavam grandes, mas aquele lugar terminou pequeno, por exemplo, não tinha universidade. Aí os jovens que queriam estudar tinham que ir para... O meu caso, eu fui para São Paulo, amigos foram para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Então, essa experiência de migração naqueles anos 60, 70, dessa juventude, do centro do país, né? Dessa segunda migração para os grandes centros, eu tive vontade de falar disso. E de jovens nos anos 70, que era um ano, como você sabe, porreta, como dizeriam os baianos. E eles vieram da onde? Meus pais, eles nasceram no sul do Ceará, do Ceará. Então, eu conto minha aventura na colonização do Oeste, visto pela mãe, né, que ela conta como é que foi essa descida, né, do Nordeste primeiro para São Paulo e depois para o Mato Grosso do Sul. E a partir da trajetória de uma jovem que chega a São Paulo saindo do Mato Grosso do Sul hoje, você traça um panorama da sociedade naquela época, passa a viver na periferia de São Paulo, em Osasco. E então você aborda a longa viagem, as primeiras impressões, a adaptação, as descobertas culturais. E, paralelamente, são os anos de chumbo da ditadura. Como é que você permeia essas experiências com essa realidade? Pois é, eu vou contar, né? Essa personagem vai contar como é que é, eu vou acompanhar, né? Eu, como autora, acompanho essa personagem que vai contar como é que ela sai do Mato Grosso do Sul. Eu falo Mato Grosso, hein? Porque quando eu nasci era Mato Grosso, então meus amigos estão sempre, não, Mato Grosso do Sul. Então é isso, e eu acompanho a saída dela até a chegada em São Paulo. Como você disse, tem os ônibus, né? Na época, a rodoviária de São Paulo era ali no centro e era ali na frente dos trens, né, que chegavam até o centro da cidade. Então, eu vou contando e nesse contar, né, como é que ela chega, ela vai também estar pensando no que estava diferente, como é que era a vida dela naquele pequeno vilarejo, né, e como é que é aquela grande São Paulo, que é enorme, né, e que ela vai ter que... A ideia é passar no vestibular, é estudar, é a proposta dela, então ela vai ter que descobrir, mas ela vai ter que trabalhar também, porque os pais não têm muitas condições financeiras de assumir essa coisa, como muitos jovens da época, né? Trabalhava todo dia e estudava à noite. Então, eu vou acompanhando essa personagem. Então, e nessa descoberta, como é que ela vai encontrar trabalho, né? Ela que nunca teve uma experiência de trabalho com carteira assinada, né? Então, trabalhou sempre com os pais, então eu conto, né, como é que era. Então, eu acho que a ideia é essa, de dar uma visão do que era São Paulo naquela época. Então, essa personagem que está querendo descobrir o mundo, que vai frequentar a biblioteca, porque na casa dela nunca tinha livros, né? E vai começar a
se preparar, pensar nesse vestibular que vai chegar e que ela vai ter que preparar, mas também conhecer a cidade, aquela cidade enorme, São Paulo, né, que era preciso como um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus para chegar no Museu do Ipiranga, para ver aquela maravilha que agora está reaberto, né? Então é isso, essa personagem vai contando essas coisas e depois a outra voz que vai voltar, né, nessa experiência do que foi aqueles anos de chumbo, o que foi Osasco, a gente sabe, né? Eu escrevi José Ibrahim, antes tinha escrito sobre os trabalhadores exilados, né? Como é que aquele lugar foi palco, né, da grande greve de 68, que prendeu muita gente, inclusive o José Ibrahim, que era presidente dos sindicatos dos metalúrgicos de Osasco com 21 anos. Também lugar na Cobrasma, né, de padres operários, padres franceses operários, né? Então é um lugar que também contribuiu muito para essa história durante o período da ditadura, porque também tinha passagem, né? As pessoas que estavam fugindo da ditadura, fugindo da polícia, passava também por Osasco. Osasco recebia e continuava depois para o sul. E, Mazé, a maioria dos teus livros lida com a sua vida, com as suas lembranças. Na introdução, a escritora Raquel Naveira diz que o seu trabalho memorialístico lembra o da francesa Annie Ernaux, Prêmio Nobel de Literatura em 2022. Como é que você vê isso? Como é que a memória faz parte do seu trabalho? Eu acho que a gente conta melhor quando conhece as coisas, né? E se bem que eu escrevi biografias que eu nunca conheci, quer dizer, o José Ibrahim é a primeira biografia e eu conheci, a Maria da Aparecida eu não conheci e, portanto, eu fiz a biografia dela. São feitos esses trabalhos universitários também. Eu tenho um trabalho, sim, que é memória. E eu fiquei muito orgulhosa de ser comparada ao Prêmio Nobel de 22, né? Porque eu utilizo esse passado que eu conheço bem, né? De forma, eu não sei se é memorialístico, com certeza tem memória, assim, né? Mas eu diria que eu me espelho do que eu conheço, da minha experiência para romancear, para dizer alguma coisa que eu tenho interesse. Nesse caso, por exemplo, falar de ditadura e falar desse jovem que está que migra, né? Que é uma nova peça no lugar desconhecido. Então, eu aproveito disso, mas é verdade que um dos primeiros livros, Lembrança do Sítio, lembranças da vila, eu vou buscar nessas lembranças, mas para contar, por exemplo, Lembrança do Sítio, que é algo que o sítio no Brasil e no Mato Grosso do Sul muito mudou. Agora você tem, né, televisão, tem tudo, eletricidade, água encanada, tudo isso, mas na época era um outro sítio. Então eu acho que eu tenho um trabalho de preocupação também histórico, né, de como é que era o sítio naquela época, né, nos anos 50, 60. Então eu vou buscar esses temas, né, e vou buscar minhas memórias para melhor contar, mas eu crio muita coisa, né, nem tudo é verdade, né? É romance. Tem a Mazé de Dourados, depois de Osasco. E como é que a Mazé veio parar na França? Olha, quando eu terminei, então, passei o vestibular, lembrando desse personagem, e fiz jornalismo. Eu queria escrever, meu negócio era escrever, e eu fui para o jornalismo, porque é uma forma de escrever, como muitos médicos escreviam na época, muitos advogados, mas eu achei que o jornalismo era mais parecido comigo. E eu fui fazer e terminei trabalhando na imprensa local. Quando eu cruzei José Ibrahim em 68, eu estava em Osasco na imprensa local, também trabalhava como pigista para a imprensa de São Paulo. Frila, como se diz lá. E aí eu achei que para fazer jornalismo eu precisava falar francês e inglês. Então eu falei, vamos me dar um ano sabático. E eu cheguei, botei a mochila nas costas e falei, vamos lá. Primeiro na França, porque eu acho que eu sou muito mais ligada à França que o mundo anglófono, né? Então, em seguida seria Londres para aprender o inglês. E eu terminei ficando na França porque encontrei o francês, aí a gente faz filhos, aí tem netos. E as coisas vão ficando. Então, eu aprendi bem o francês, o inglês menos. Mas você também é uma agitadora cultural, divulgando a cultura brasileira, principalmente a literária.
Fala pra gente como é que funciona essa União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa. Pois é. Eu faço encontros literários uma vez por mês, comecei há uns 12, 15 anos atrás, na Maison de Brasília, na biblioteca que eles tinham, justamente para que essa biblioteca continuasse a viver. 2 anos depois, ela morreu, é uma pena. Então, para viver livros, né, e essa ideia de escrever, eu também, é mais ou menos o período em que eu comecei a escrever. E encontrar pessoas começando a escrever. Esses encontros me levaram a encontrar muita gente, escritores. E esse encontro, atualmente, eu faço na Biblioteca Gulbenkian, na Casa de Portugal, na cidade universitária. Então, tem sempre um por mês. E nesse encontro eu cruzei muitos autores, né? E esses autores, então, a gente está fora do país, o nosso público está no Brasil, a gente escreve em geral em português, né? Eu tenho 5 em francês, mas em geral são a língua, como dizia a pessoa, né? Minha língua, minha pátria. Então, eu escrevo em português, com exceção de quando eu sou obrigada a escrever em francês, né? Eu escrevi 2 livros inicialmente em francês, porque era conjuntura, era necessário naquele momento. Mas então, não sendo E essa vontade, então, muitos escritores por aqui, tem muito mais em Portugal, mas Paris tem muitos escritores. Então, a ideia de fazer o quê? Como é que a gente pode se ajudar? Como é que a gente pode mostrar, né, sair dessa invisibilidade que a gente tem no Brasil? Por exemplo, eu tenho dificuldade de participar de concursos, porque a maioria deles, você precisa morar no Brasil, a gente não mora, então complicado. Então, né, eu falei, vamos lá, uma ideia seria uma editora, outra ideia foi criar uma união, né, que a gente pudesse se reunir e levantar alguma coisa. Então, eu era presidenta, agora não sou mais, continuo participando da União, mas não sou mais a presidenta, porque é muito trabalho para levar tudo isso, tem um trabalho que me leva muito tempo, é a Associação Os Amigos da Maria da Aparecida. E então é isso, eu acho que é alguma coisa que a gente criou e que já fizemos um encontro literário ano passado, um festival de língua portuguesa, como é que se diz? Eu esqueci agora. Lá na Maison de Portugal, a gente fez um encontro com a literatura de língua portuguesa, né? Era lá, como tem a literatura de língua francesa, no Paris 5 ou 6, a gente fez, a ideia é essa, de mostrar a nossa produção. Então, tinha a literatura de todo mundo, do Brasil e de gente daqui. Então, a intenção era, faziam mesa redonda, então. O ano que vem vai ser realizado o segundo Salão do Livro. Salão do Livro. Então, o primeiro foi realizado, o segundo, e tem ideias, né, para ser levantadas, a gente está aí tentando fazer avançar. Uma das ideias também é traduzir esse material que a gente tem para os franceses. Então, os franceses precisam, é uma coisa, não sei se você sabe, mas da quantidade de traduções de livros aqui na França, menos de 2% é de língua portuguesa. Isso quer dizer que a gente está Brasil, Portugal, mas também Angola, todo esse país de língua portuguesa é menos de 2% das traduções. Então, a ideia é também aumentar essa participação, né? A gente tem que mostrar, tem que sair dessa invisibilidade. Obrigada, Mazé Torquato Chotil, pela sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada, RFI Brasil.